Abra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Quando a gente aprende a carregar da unção, quando a gente sente que está cheio da unção do Espírito Santo, como eu falei, quando a gente suga para dentro de nós, a gente se sente carregado. Quando você ora, Deus atende de forma diferente. Quando você põe a mão para orar, a pessoa recebe algo diferente. Mas só que a gente tem que estar o quê? Receptivo, né? A gente tem que estar com o coração preparado para aquilo, para receber o Espírito Santo. Amém? Vou ler o texto aqui, para a gente continuar falando. A cura do aleijado. Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona, que significa às 3 da tarde, às 15 horas, tá? E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. E a gente entende que desde o ventre quer dizer o quê? Ele nasceu aleijado. Ele nasceu aleijado. O qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Versículo 3. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando, quer dizer, olhando diretamente nos olhos dele, disse: olha para nós. Que quer dizer o quê? Eles encararam eles, olho no olho, e falou assim: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, alguma esmola, quer dizer isso. Esperava receber algo para comer, ou alguma moedinha, algo assim desse tipo. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos firmaram, quer dizer, voltaram à posição certa. Olha só, irmãos, isso aconteceu depois que eles receberam o poder. Isso aconteceu depois que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Porque antes eles não conseguiam expulsar nenhum demônio. Nenhum demônio, porque quando eles foram expulsar um demônio, não conseguiram. Aí falaram com o pai do menino, foi até Jesus e falou assim: você pode expulsar esse demônio aqui? Porque os discípulos não puderam. Aí Jesus falou assim com eles: homens de pouca fé, até quando estarei eu contigo? Mas Jesus sabia bem que eles não tinham autoridade, mas eles estavam num treinamento. Num treinamento, você não pode virar para a pessoa e falar assim: você não vai conseguir fazer isso. Você não pode falar que não vai. Você vai pressionar para ela dar o máximo dela para ela conseguir, Então, o que acontece? Jesus falou: homens de pouca fé. Quando eles estavam em particular, os discípulos chegou e falou assim: mestre, Rabi, por que nós não podemos, não conseguimos expulsar aquele demônio? Aí Jesus deu uma primeira chave. Porque é simples, existe castras de demônio que só saem com jejum e oração. Quando fala de castras de demônio, está falando de legiões. Vocês viram sim, expulsa um entre o outro. Expulsa um entre o outro. Porque não é só um, são legiões. Então, Jesus deu essa instrução. Porque se Jesus fala assim: vocês vão conseguir só quando vocês forem cheios do Espírito Santo, eles não iam tentar mais. Eles não iam orar para ninguém mais, mas Jesus estava treinando eles, Jesus falou assim: existe castra de demônio que só sai com jejum e oração. Porque Jesus estava ali. Como eles iriam usar o nome de Jesus para expulsar se Jesus ainda estava vivo? Eles tiveram autoridade no nome de Jesus depois que Jesus foi crucificado. Que aí passaram a ter autoridade através do nome de Jesus. Mas a autoridade do nome de Jesus, ela só veio com eles por causa que foi derramado sobre eles
o Espírito Santo. Por isso, as pessoas acham que tem que ter o Espírito Santo só para estar aqui na frente, né? Não. Você quer orar com um negócio seu, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você quer orar para alguém da sua família, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Você quer orar com um amigo, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Você quer orar para a tua empresa, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque o Senhor vai ouvir aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que carrega a unção. Porque senão você vai ter que ficar na fila até Deus atender todos os que carregam a presença do Espírito Santo para depois atender você. Por que se chegar um aqui tentar expulsar um demônio, o demônio vai sair? Uma pessoa que não ora, que não jejum, que não faz nada, o demônio vai sair? Não vai. Vai ficar tentando expulsar. Aí às vezes um sai e vem o outro. A Bíblia fala que alguns homens foram expulsar demônio. Falou assim, entraram na casa da pessoa que estava possessa e falou assim: demônio, eu te expulso no nome de Jesus, que Paulo, Pedro, que João prega. Aí o demônio riu da cara deles e rasgaram eles todos, bateram neles, porque uma pessoa endemoniada tem a força de 10 homens juntos. Por isso que quando você tem a unção, o demônio não consegue nem olhar para a tua cara. Quando você tem a unção, ele pode chegar perto, mas ele não põe a mão em você, porque tem um anjo, tem um círculo de fogo em volta de você, um anjo com a espada do teu lado. Eu já fui orar com uma pessoa e a pessoa veio, o diabo veio enfurecido correndo, mas não veio andando, veio correndo. Quando ele chegou perto para tocar, ele caiu. E ele caiu e não podia me tocar porque tinha um anjo na minha frente. Porque se não é a unção de Deus, não é o anjo, ele me pegava. E uma pessoa endemoniada, ele tira um carro do chão, tomba ali à toa. Uma pessoa endemoniada faz cada coisa. Essas pessoas lá da África, eles flutuam, eles saem do chão, eles pisam em caco de vida, eles mastigam a vida, não acontece nada. Porque eles estão o quê? Possessos. Só que a gente não pode esquecer que quando Davi venceu Golias, Davi também estava cheio do Espírito. Por isso que ele venceu Golias. Porque não tinha lógica, não tem lógica. Uma pessoa pequena, fraca, que não sabe lutar, não sabe fazer nada, venceu um gigante, cara que está acostumado a matar, que está acostumado a guerrear, tem lógica? Não, era Deus que estava com ele. Então quando Pedro e João olhou para aquele cara e falou assim, para aquele coxo, e falou: não tem ouro nem prata. Eles tiveram convicção, tiveram fé, usaram o poder que foi derramado sobre eles pelo Espírito Santo, mas eles usaram uma arma secreta. Usaram uma arma secreta, que é o quê? O nome de Jesus. Porque quando a gente usa o nome de Jesus, e se a gente estiver carregado do poder do Espírito Santo, a pessoa é curada, o espírito maligno sai, o diabo ele não resiste. Uma das formas, né, da gente do diabo fugir da gente: conhecereis a verdade vos libertará, que foi falado aqui, leu um salmo, e o diabo não pôde completar o que ele queria, porque leu um salmo, porque ele está buscando conhecimento da palavra. Então se você falar assim: eu não consigo jejuar, fizer 2 horinhas dentro de casa, 2 horas de consagrar, vou jejuar 2 horas, vou levantar de manhã mais cedo, não vou comer, não vou beber, não vou fazer nada, vou levantar às 6, vou ficar até às 8, um exemplo, e vou me consagrar para adorar o Senhor. Aí você fica aquele momento lendo Bíblia, ouvindo louvor, adorando a Deus, já é válido. Você está se fortalecendo das armas espirituais e adorando a Deus. Por que há poder no nome de Jesus quando nós usamos? Porque Jesus foi sacrifício de sangue. E quando nós fazemos sacrifício de jejum e oração, a gente aumenta o grau de poder do sangue de Jesus através da nossa boca. Então a gente deve adorar o Senhor, nós devemos buscar a Deus. Só que para orar, para fazer certas coisas, existem chaves, né, códigos para a pessoa estar fazendo isso. Chave, eu falo chave por quê? A pessoa, para mim abrir, para a gente entrar aqui, a gente teve que destrancar os cadeados. Quando eu
falo código, porque igual para destravar o celular tem um código, me ajuda aí. Tem um código. Para abrir o Pix tem uma senha. A mesma coisa as coisas de o mundo espiritual, existe códigos para a gente acessar. Eu quero ser usado para curar as pessoas. Existe chave que vai me levar a orar que as pessoas vão ser curadas. E uma delas é a transferência de unção com imposição de mãos. Quando Paulo, só para vocês entenderem, Paulo, rapidamente, né? Paulo era Saulo ainda, ele perseguia a igreja. Só que quando ele caiu o cego, o Senhor mandou o profeta Ananias ir lá e impor a mão. Aí ele pôs a mão e orou por ele, pediu o Espírito Santo, e ele foi batizado com poder e foi transformado. A partir daquele momento, caiu a cegueira espiritual. O quê? Ele fazia as coisas e achava que era certo. Mas quando ele recebeu a imposição de mãos, ele viu que tudo que ele fazia era errado. E aí, dali para frente, ele começou a agir pelo Espírito Santo. Então, o mesmo Paulo que perseguia a igreja começou a pregar. O mesmo Paulo que matava os outros começou a orar para as pessoas serem curadas. O mesmo Paulo que fazia maldade é o mesmo Paulo que os aventais, a roupa que era tirada dele, a unção era tanta, era passada sobre os enfermos e os enfermos eram curados. Por que Paulo era especial? Não, era a unção do Espírito Santo que ele carregava. Então a gente tem que orar pedindo a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. O que nós fizemos aqui? Está sozinho em casa, coloca um louvor de adoração. Dei um exemplo aqui, coloquei um para chamar, atrair a presença de Deus. Como que as pessoas atraem a presença dos demônios na vida? Desobediência, coisas que passam na televisão, palavras malditas e tantas outras coisas. Então, existe coisa que atrai eles. O Espírito Santo é assim também. O que vai atrair o poder, a manifestação do Espírito Santo é a santidade, é a busca, é a leitura da palavra, é a consagração, como que se diz? Também a gente abrir mão de coisas que a gente gosta, a palavra fugiu aqui, renúncia. A gente renunciar a algo que a gente gosta para ficar na presença, para buscar a Deus. Então isso tudo vai trazer uma mudança. E no domingo que a gente tira como adoração, não precisa ser só no domingo, pode ser segunda, pode ser sexta, porque a presença de Deus liberta. Pode ter domingo aqui que eu vou orar e vai sair demônio. Pode ser sexta-feira que eu vou orar para a pessoa receber o Espírito Santo. Vai depender de como Deus quer agir. Só que Deus está tratando com a gente, porque Ele vai mandar um povo para esse lugar aqui. Então, quando esse povo chegar, nós temos que estar treinados. Porque, imagina, vocês viram como uma pessoa endemoniada dá trabalho. Mas é com força, com violência? Não, é com a unção de Deus. Quando vai orar, você fala assim, igual existe legiões, vem um demônio atrás do outro. Se eu falar assim, demônio sai, daí vai vir outro, aí demônio sai, vai vir outro, e sai, vai vir outro. É falta de unção? Não, é falta de sabedoria. Porque se eu falar assim, todos os demônios amarrados no chefe agora aqui, um exemplo, tá, de autoridade, todos aqui, e já tem que mandar ele vir, saiu pequenininho da frente, vinha o capitão, né, deles, mas já vinha amarrado, não só ele amarrado, mas com todos, para quando expulsar, sair todos. Porque como eu orei aqui na sexta, o Espírito Santo foi me dando as coordenadas. Eu nunca fiz aquilo, e eu fiquei bobo de ver, porque o Senhor, eu falava que Deus punha no meu coração. Falei assim, toda obra que você fez na vida dessa pessoa, todo mal que está na vida dela, traz aqui agora. E ele brigando, eu falei, Senhor, põe um anjo com a espada de fogo lá, possa ele vir. Então o que acontece? Com muito custo, ele veio trazendo com as duas mãos. Eu falei, põe tudo na minha mão aqui, pela fé. Aí ele fez isso, ó. Entregou tudo que estava amarrado na minha mão.
falei, Senhor, agora um anjo com a espada de fogo agora, para destruir tudo isso. E pela fé, pela fé, soprando, como se o anjo tivesse. O que eu faço aqui no espiritual acontece. Eu estou soprando, mas o anjo está metendo a espada de fogo. Então, o que era aquilo? É expulsão do demônio? Não. Eu não estava expulsando aquele demônio. Ali o Senhor estava trabalhando numa quebra de cativeiro espiritual. Aquela chave o Senhor me deu ontem. Era uma quebra de cativeiro espiritual. É uma quebra de maldição. Porque às vezes nós expulsamos o demônio e a pessoa cometeu um outro erro. Porque nós somos carne, nós erramos. Se a pessoa às vezes vacilou de novo, aquele demônio volta. Aquele demônio pode voltar na vida dela, mas aquela maldição que veio lá do passado foi quebrada. E quando a gente adora a Deus, a maior arma é a adoração. Porque quando nós adoramos a Deus, o diabo não resiste. Quando nós adoramos a Deus, o diabo foge da gente. Então hoje, mas hoje não é um culto para falar do diabo. Mas a gente está falando do diabo glorificando, exaltando a Deus, o poder de Deus sobre toda a terra. Amém, glória a Deus. Então, a maior arma que nós temos é a adoração. A maior arma que nós temos é a palavra. Então o Senhor está nos treinando para quê? Para quando vier pessoas de fora, a gente está capacitado para ajudar, a gente está capacitado para orar. A gente não precisa segurar, não precisa. Quem está na porta, igual o Carlinhos, ele tem que estar consagrando. Porque às vezes eu estou orando aqui, um consegue correndo lá de trás, o diabo joga a pessoa no fogo, joga na água, pode sair correndo, jogar a pessoa dentro do rio, pode jogar na frente do carro. Então, a gente tem que se auto-preparar, não só aqui, mas dentro da casa da gente, para a gente ter autoridade. Sexta-feira, depois em casa, eu sentia calafrio, eu sentia arrepio. Eu falava, demônio, você perdeu. Em nome de Jesus, sai daqui. Senhor, põe teu anjo aqui em casa agora. E a gente tem que orar constantemente, porque é uma batalha espiritual. Tem dia que eu nem trabalho. Às vezes alguém pode falar, um vagabundo, está em casa. Não, mas eu estou em consagração, eu estou em jejum. Eu fiz 7 dias de jejum. Os primeiros dias é fácil, mas vai chegando para o final, já não dá para trabalhar mais, já não dá para fazer tanta coisa. Então a gente tem que o quê? Buscar a presença de Deus. Eu ouvi gente falar assim, fica chamando demônio, o demônio vem mesmo. Mas o que acontece? O demônio vem na vida de quem ele já está. Não é que eu chamei, vem tem um demônio passando ali, eu vou falar assim, em nome de Jesus, ele vai pular na pessoa vir? Não. É até engraçado, né? O demônio está passeando ali, eu vou orar aqui, vai pular na pessoa? Não. Eu falei, alguém sentiu algo diferente? E a pessoa levantou a mão. Quando eu pus a mão, não deu um segundo, o demônio já estava ali na pessoa. Então é preciso a pessoa ser liberta, é preciso a pessoa receber oração. Mas o demônio ele afronta até em casa, na boca dos outros, que não é espiritual, que acha que é, está vendo a vida toda desandar e quer falar mal das coisas de Deus. Então, antes da gente criticar, antes da gente falar qualquer coisa, a gente tem que orar primeiro. Senhor, se não for de Deus, o Senhor me mostra. Aqui o Senhor tem promessa para esse lugar. Vocês viram o nosso louvor, a nossa adoração? Aquele violãozinho ali pequenininho, não tem muito som, não tem instrumentista. Mas o que acontece aqui, onde tem um coral lá cantando, não acontece nada. As revelações que Deus está aqui, é onde tem catedral aí que não acontece nada. Tem catedral ali que eles louvam, a pessoa não sente nada. Mas aqui nós nem estávamos louvando, nós só colocamos ali, mas a presença de Deus está aqui. Amém. Então a gente Glória tem que lutar pela presença de Deus. A gente tem que lutar pela transformação de Deus. Olhar às vezes, não importa quem está aqui, às vezes vem fulano aqui pregar. Não, vou lá pregar e tal. E às vezes a gente fala, esse fulano está pregando, esquece quem está pregando, vamos olhar a palavra de Deus. Fulano vai pregar, mas eu vim aqui hoje para adorar a Deus. Não importa quem vai estar lá na frente. Eu vim aqui hoje porque, é igual o irmão falou, quando você passa pelaquela porta ali, você já está sendo abençoado.
Porque o diabo luta para você não pisar ali. Você tem uma semana difícil, aí você fala, domingo eu vou. Não. Mas sua semana foi tão difícil que você fica desanimado de vir, não é? Tem hora, o dia que eu achei que não desanimado, falei, meu Deus, eu vou porque eu tenho que ir, eu tenho compromisso com o Senhor. Porque se fosse por mim, eu ficava em casa. Aí o dia que eu falei com a Ira assim, vamos lá, hoje vai ter ninguém não, está respingando, ameaçando chuva. Chegamos aqui, de repente encheu. A mulher lá de outra igreja entrou aqui antes de ir para a igreja dela, não pediu oração. E aconteceu tanta coisa porque as pessoas sentem a presença de Deus. Sentem a presença de Deus. Então a gente tem que ser o quê? Carregado. Eu tenho que ser um cabo condutor. O que o cabo faz? O que traz energia aqui para dentro? Mas a energia é dele? Não. A energia vem lá da central tal, passa por todo o cabo para chegar na lâmpada. Então a energia, a presença do Espírito Santo, se eu estou aqui na frente, já tem que passar por mim para chegar em você. Mas o que acontece? A lâmpada não pode estar queimada, né? Porque senão a gente põe uma lâmpada aqui sem de botão e não está funcionando não, deve ser o cabo. Ah, vamos lá no relógio. Ah, vamos soltar o fio, solta o fio aí. Vê um monte de coisa, aí chega no final e fala, e a lâmpada não está acendendo. E às vezes a gente põe a culpa em quem está lá na frente. Então, vamos mudar a nossa oração, falar, Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou falho, mas Elias também era falho e orou e desceu fogo do céu. Elias era falho demais e ele orou e parou de chover. Depois ele orou de novo, voltou a chover. Pedro é o mais errado que eu vi na minha vida aqui nessa Bíblia. Mas quando ele passava, a sombra dele curava. Quando ele pregou, 3.000 almas se converteu. Senhor, eu sou pecador. A gente tem que usar a Bíblia. Eu estou te dando instruções para você orar. Senhor, João orava lá e o Espírito Santo vinha e batizava com fogo. Paulo matava meus irmãos tudo em Cristo. E depois ele passou, a roupa que ele tirava curava os enfermos. Senhor, eu sei que eu só falo igual eles eram, Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, perdoa meus pecados e me usa, Senhor. Derrama unção sobre a minha vida. Vocês estão entendendo? Nós somos pequenos? Somos falhos? Somos. Mas nós somos o que Deus escolheu nessa terra para ser cheio da unção. Nós somos os vasos, as botijinhas que o Senhor escolheu para derramar o Espírito Santo. Glória a Deus. Porque ele falou assim, fica aqui até que do alto vos desça poder. Porque o diabo põe na cabeça da gente que a gente não é digno, que a gente não é merecedor. E ele está certo, não somos mesmo. Mas só que, porém, Deus nos escolheu para isso. Aleluia. O Senhor escolheu, vou colocar o meu poder sobre a vida do Douglas, sobre a vida do Flávio, sobre a vida do Carlinhos, sobre a vida, entendeu? Ah, mas eu não sou merecedor, mas Deus colocou. Por isso que aquele dia eu te falei, não fala mais isso. Não fala mais isso. A gente se acha indigno, incapaz. Está errado? Não, nós somos indignos, incapazes, nós somos negligentes, nós somos ineficazes, nós somos pequenos, nós não somos nada, mas o Senhor escolheu esse nada para usar. O Senhor usou os nada que nós somos para abençoar. Glória a Deus. Então nós temos que dar crédito, nós temos que ter fé naquilo que o Senhor separou para nós, porque senão nada vai acontecer. Amém? Amém. Coloca sobre o teu pé de novo, em nome de Jesus. O reloginho já está funcionando, tá, gente? Vou tentar agora. Até esqueci, agora que eu olhei.